Hoje, na sessão da Câmara de Araraquara, hoje é terça-feira, haverá a leitura do relatório da SEI da Educação, a SEI dos Decretos da Educação, Comissão Especial de Inquérito. O relatório lido, ele é assinado pela vereadora Maria Paula, que compõe, junto com os demais membros da comissão, aqueles que conduziram os trabalhos nessas apurações. Maria Paula, vamos lembrar todo o trabalho da SEI, o que despertou esse olhar, essa necessidade, e especialmente o que você pode nos antecipar aqui do relatório, o que foi constatado e o que pode ser encaminhado a partir de agora com a conclusão do trabalho da SEI. O relatório e a votação encerra os trabalhos da comissão. É isso? Bom dia, Maria Paula. Bom dia. O relatório, ele é o final da SEI da Educação, mas o final dentro da Câmara, A gente segue encaminhando ele para as secretarias devidas, inclusive amanhã nós vamos entregar em mãos para o prefeito e para o secretário de Educação, que são os pontos principais para os despachos do relatório final. No relatório final a gente deu algumas recomendações, isso foi algo que nós tiramos como grupo da SEI, Eu sou a relatora, mas eu sou incumbida de compilar tudo que foi trabalhado, tudo que foi idealizado. Então, dentre eles principalmente a revogação dos 2 decretos, a princípio, legislar sobre o prato pedagógico, então colocar o prato pedagógico como uma lei aprovada na Câmara, algo que o porcionamento seja definido, que quem vai comer seja definido, que onde, quando, horário seja definido, porque ao longo das oitivas, o problema dos gestores foi, o prato pedagógico nunca foi seguido. Então, eles simplesmente escolheram, ao invés de regular, acabar com o prato pedagógico. O prato pedagógico é o prato em que a agente educacional, a professora, se alimenta junto com as crianças. Para incentivar a alimentação dos alunos. A tia vai comer também, senta aqui e tal. Olha que gostoso. Porque atualmente nem isso está acontecendo. Não existe, Depois do decreto, todos os funcionários foram proibidos de comer e as merendeiras foram limitadas a 1 colher para provar o preparo. Então, esse comunicado da Secretaria de Educação, também nós pedimos que ele fosse revisto e revogado imediatamente. Outra despacho que eu acho muito interessante da SEI é a redução da carga horária das merendeiras, que é uma demanda muito antiga, para 6 horas diárias. Não tem uma escola. A SEI visitou todas as EMEFs do município. Todas as EMEFs? Todas as EMEFs, são 17, se eu não me engano. E os centros de educação e recreação, nós sorteamos por região e visitamos 3 em cada região. São mais de 40. Porque era impossível a gente ir em todos, mas nós fomos em 3 de cada região. E as merendeiras ouvidas também foram 4, uma de cada região, que nós separamos em leste, oeste, sul e norte de Araraquara. Então, nós tivemos uma dimensão de... Não tem uma escola onde não tenha uma merendeira afastada ou readaptada, por questões de saúde, Então, é uma demanda muito antiga. E você afastando a merendeira ou essa readaptada que não pode fazer o serviço braçal na cozinha, você está sobrecarregando as que ficam. Então, assim, a gente tem um serviço mal remunerado, com uma carga horária extensa, que não tem finalidade, Além de sobrecarregar as profissionais da merenda. Então, essa é uma demanda também que a gente verificou ao longo aí do decreto. Também revogar aquele comunicado enviado às diretoras de reduzir o quantitativo da merenda em 40%. A gente verificou que atualmente o desperdício continua o mesmo, só que as crianças estão comendo menos. Por quê? Você reduz em 40%, o que a merendeira faz na prática? Reduz o porcionamento da comida. Então, o que ela colocava 2 colheres de arroz, ela vai colocar 1. 2 colheres de feijão, ela vai colocar 1. Para render e para conseguir alimentar a escola inteira. Então, na prática, o que aumentou? O índice de repetição para aquelas crianças que comiam mais e para aquelas crianças que precisavam do incentivo da professora, não comem. Então, na prática, o desperdício segue o mesmo, Também é uma recomendação da SEI o estudo efetivo desse desperdício, do resto ingesto, do que a gente pode fazer para tornar a comida mais atrativa para as crianças. Porque o que foi apresentado para a SEI não é um estudo, é um plano piloto feito ali pelo setor de nutrição, com base no cardápio de férias, que não reflete no cardápio diário, sem um recorte socioeconômico das regiões de Araraquara. Por exemplo, eu não posso pegar aqui o São José,
o centro de Araraquara e comparar com a Zona Norte, com Hortências. É bem diferente a alimentação nesses dois bairros. Então, a gente precisa desse recorte. Então, uma recomendação foi que esse estudo fosse feito com base metodológica científica. E aí, sim, a gente estudar formas de reduzir esse desperdício, porque ele existe. É um desperdício grande. Em algumas escolas é um desperdício considerado normal, que é até 10%, mas em algumas escolas ele ultrapassa isso. Por quê? Porque as crianças muitas vezes não comem, né? Então, é uma questão que a SEI trouxe, e algo que me acendeu o alerta foi que assim que a gente entregou o relatório, tá na casa, inclusive, um remanejamento de dinheiro, tirando 1.700.000, se eu não me engano, da merenda, do contrato da merenda, e 800 mil do contrato do transporte, sob a justificativa de que os decretos, esses ambos decretos que foram estudados pela SEI, foram trabalhados pela SEI, estariam funcionando, e por isso essa economia. O que não me parece verídico, não me parece plausível que a prefeitura tire quase 2 milhões da merenda escolar, faltando aí 4 meses para acabar o ano, né? Então, eu achei grave, espero que o prefeito repense esse crédito depois de ver o relatório. Amanhã a gente vai entregar ele em mãos para ele. Já está agendado? O prefeito vai recebê-los? O prefeito vai nos receber. Foi agendado o prefeito e o secretário de Educação, Fernando Diana, para receber o relatório em mãos, né? E também coloquei como encaminhamento que ele fosse encaminhado para a Secretaria de Fazenda, de Finanças, né, com o Roberto Pereira, que também é a pessoa que faz o manejamento do dinheiro para esses dois contratos. São os dois contratos mais valorosos, mais voluptuosos da prefeitura. Também para a Secretaria de Governo, que foi quem assinou os dois decretos junto ao prefeito. E para o Ministério Público, para que também averiguasse as investigações ali realizadas. Né? No caso da questão do transporte, porque houve também aquele decreto do transporte no início do ano, houve uma tentativa, uma aprovação de uma lei para criar as regras do transporte, uma lei que foi vetada pelo governo, e depois o veto foi aprovado, até por quem tinha votado pela lei. A SEI conseguiu alguma outra visão sobre essa questão do transporte, alguma necessidade também de regulamentação? Ou esse movimento da lei aprovada, porém vetada, já havia contemplado aí essa movimentação, Maria Paula? Uma das recomendações da SEI é que se regulasse as chamadas barreiras físicas, por lei. O que é as barreiras físicas? São as exceções. Então, rio, lagos, uma rua movimentada com semáforos, uma rua com mato alto, locais de violência extrema, que na prática já era feito pela secretaria, só não tinha regulamentação. Né? Faz pelo bom senso. Exato, faz pela exceção, né? E na SEI foi provado, está gravado o responsável pelo transporte falando que se o decreto fosse aplicado, 815 crianças iam perder o transporte escolar, né? Só que o decreto nunca foi aplicado, e até hoje ele não é aplicado, ou seja, ele não precisa existir. Né? O que não é aplicado... Mas ele nunca foi revogado. Nunca foi revogado. O que não é aplicado para a nossa segurança jurídica é bom que seja revogado, e a nossa recomendação foi que viesse por legislação. O vereador Aloysio Boi, que inclusive faz parte da comissão, fez uma movimentação com o prefeito para que ele enviasse a lei regulando o transporte escolar, inclusive. Então tem uma lei na casa mais ou menos parecida com aquela que foi vetada, só que ela ainda mantém a distância de 2 km, mas regula as exceções, né? A recomendação da SEI era que fosse 1 km, né, reduzido, e as barreiras físicas. Mas não é uma lei que vai nos prejudicar. É uma lei interessante que regula as barreiras físicas também, então fruto também de uma movimentação da própria comissão. Quando a gente pensa em SEI, a gente pensa sempre numa investigação que vai apontar, né, os canalhas da história. Nesse caso, vocês acabaram desenvolvendo um estudo sobre a área. Sim. Eu acho que por isso até a boa vontade do prefeito de recebê-los, porque não tive que... Um estudo que não tinha, né? Não tinha um estudo. A Maria Paula falou, eles usaram como base o período de férias. Como é que você vai usar para apresentar o relatório? E escrito, tá? Plano piloto. Então. Plano piloto, não é análise de cardápio de férias, né? Não tem base. Nas férias é diferente, como é que você vai? Agora, eu fico até uma piada, preocupado, né? Porque a Maria Paula lembra que esses são os 2 maiores contratos da prefeitura, com merenda e transporte escolar. Sim. Quer dizer, nada custa mais. Se nem nesses, que custam pra caramba, há critérios,
a estudos. Imagina nos menores. Imagina a miudalha. Imagine no contratinho de parafuso, não sei do que, nos gastos sabe, menores do município. Então me parece que nós estamos com uma máquina pública. Eu acho que essa não é nenhuma constatação possível só para Araraquara, é para as prefeituras de um modo geral, municípios trabalhando sem estudo sem técnico, sem fundamento, né? Na base de eu acho que tem que ser assim. E mexendo com cerca de 50 milhões de reais, um contrato de uma merenda. Então, assim, é grave. O que a comissão concluiu é extremamente grave. Acho que o trabalho da comissão foi muito pautado em resolver os dois problemas, né? A gente visitou em loco, todos os vereadores parte da comissão visitaram em loco as escolas, a gente viu a redução de perto, a gente viu o corte, principalmente no hortifruti, nas verduras, nas frutas. Então, assim, a preocupação era: como que a gente vai resolver este corte? Como que as nossas crianças vão voltar a comer adequadamente, vão ser incentivadas a se alimentar de forma adequada dentro do ambiente escolar, seguindo a legislação federal, porque muito se falou na época dos decretos que ele estava regulando a legislação federal, e eu coloco muito isso no relatório, inclusive, né? Não existe regulação de nada da legislação federal ali, existe uma vontade do prefeito em reduzir os 2 maiores contratos da prefeitura. Pelo que você falou aí, a economia mensal seria em torno de 2 milhões para a prefeitura? Se ela se manter esse corte mesmo? Nós não concluímos isso na CEI. Eles concluíram isso e mandaram um crédito remanejando o dinheiro dos 2 contratos para outros lugares. Para contratos, outros contratos e serviços. Folha de pagamento. Exatamente. E serviço da própria Secretaria de Educação. Agora, quando se fala em contrato da merenda, não estamos falando de uma única fornecedora. Não. A Prefeitura de Araraquara, isso tem que ser dito, só compra produtos in natura. É obrigatório, né? Isso é legislação federal. Federal? Faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI. Mas eu me lembro de ter denunciado há talvez 10 anos o estado de São Paulo que comprava carne enlatada, por exemplo. A lei veio depois, será? Não, a lei é de 2011. Então é anterior. É anterior. A lei, o regulamento das portarias do PENAI, que é o Programa de Alimentação Escolar, a lei é anterior, mas a regulação dela é em 2011, quando ela dita, inclusive, características organolépticas dos alimentos. A lei é bem específica. Quando eu falo de in natura, é óbvio que compra chocolatado pro leite, óbvio que compra, né, industrializado bolacha, né? Mas eu tô dizendo assim, compra de vários fornecedores, né? Compra de produtores rurais, da questão das verduras, compra de vendedores de frango, de carne, de proteínas, compra de diversos fornecedores. Sim, são vários contratos, não é um... Maria Paula, tem acordos para fazer compra de agricultura familiar também, né? Isso está sendo respeitado? Tem a prioridade para a agricultura familiar. Tem sido via de regra, sim, porque o PENAI, apesar de ser só 20% do valor da merenda, ele tem uma fiscalização muito forte do Ministério da Educação. Esses 2 programas, que é o PENAI e o PENAT, né, que é o de transporte escolar, porque parte da verba é federal. Então, a prefeitura também tem que prestar contas de como ela está usando essa verba. Apesar de que, na questão da merenda, por exemplo, 20% vem de verba federal e 80% a gente complementa. Então, assim, majoritariamente é a prefeitura que paga. Uma pergunta sobre como vai ser o procedimento hoje. Você lê o teu relatório inteiro e depois ele é votado imediatamente, é isso? Não, ele é só apresentado. Ele é só apresentado, não tem voto. Não tem voto. O voto foi nosso, né, interno da comissão. Muito bom. Maria Paula, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que é um trabalho muito importante. Acho que é uma contribuição que o Legislativo faz de analisar um tema com profundidade, né? Sair só do debate. O debate é importante, mas vamos além disso. O Executivo deve realmente fazer isso. Ter humildade de, observar o que foi estudado e dali tirar os apontamentos necessários. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E principalmente um executivo que sempre, pelo menos nas palavras, se diz muito preocupado com a legalidade, com a eficiência máxima da administração pública. E a eficiência passa por você estudar aonde está indo o dinheiro público. Se você quer cortar de um contrato, você precisa, no mínimo, ter um embasamento para esse corte, né? Então, a gente não pode enviar uma lei para casa que tira 2 milhões de 2 contratos de merenda e transporte sem ter um embasamento, uma prova de que realmente estamos economizando e nossas crianças não estão passando fome, porque são 2 coisas na balança, né? Será que essa economia
ela é necessária nesse momento, né? Porque a gente tá falando de comida de criança. Eu falei isso, inclusive, para as técnicas de nutrição com a história do plano piloto, né? Eu falei, gente, vocês fizeram um plano piloto tirando comida da boca de criança. É literalmente isso, não é um estudo científico. Vocês não estão fazendo um estudo de dados, não. Vocês estão mexendo com crianças, com alimentação, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também, muito fundamento técnico, legislativo e legal também. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Jornal da EP.